Boa noite, vamos começar mais um estudo da Joana. Tem como diminuir só um pouco? Eu já sou iluminada, fiz luz. Essa foi essa. Essa foi boa, não. Está gravando? Nós estamos, então, no capítulo 5, né? E nós vamos dar a continuação. Então, eu vou pedir o Túlio fazer a prece para nós. Tá gravando? Tá. Pode fazer a prece. Fala um pouquinho mais alto, senão a pessoa da internet não escuta. Os nossos pensamentos, agradecer por mais esse trabalho, agradecer esse oportunidade na casa, agradecer a Jesus, a nossa mãe, Maria Santíssima. Todos nós possamos interligar-nos a Jesus. E vou te convidar aqui no estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Quem vai começar a ler? Glaucio, Mano, pode a família ler. Então vai. A somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança e do medo, da mágoa e do ódio, do rancor e do ciúme, é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Então, esse pedaço é importante, que retoma o que a gente estava falando lá atrás, na semana passada. Quando a gente somatiza o mal, a gente tende a trazer tudo que está aqui para o nosso organismo, né? E a gente fica muito mal. Pode ver quando a gente tem uma discussão com alguém, depois a gente fica muito mal. Não sei se todo mundo é assim. Eu evito discutir, porque evito muito, porque eu fico muito mal. Parece que me descarrega toda a bateria. E o que ela falou, né, que é a questão dos sentimentos em relação, né, ao que está acontecendo. Então, quando a gente descobre o que é que gerou aquele sentimento na gente, a gente consegue melhorar essa somatização, sair dela, né, trabalhar ela. Isso que é o que acontece com todo mundo, né? A verdade é o tempo todo. Quem não tem insegurança, medo, né? Mágoa de alguém que falou alguma coisa, ódio, talvez o ódio não seja tão forte, mas às vezes aquele rancor, aquele ressentimento, né? Tudo isso que precisa ser trabalhado. Né? Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhoreia-se do ser humano, vitaliza-se e irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. O indivíduo saudável em espírito faz-se elemento útil
no concerto geral. O concerto está errado aqui, o meu. Só se for música, né? A regência geral. Eu achei que era... Eu não sei o que ela quis dizer, que o indivíduo saudável em espírito faz elemento útil... o concerto de música mesmo. No concerto geral da vida. Na orquestra da vida. Tornando-se peça indispensável ao conjunto social, que progride com os seus esforços em contributos grandiosos, dignificadores. Aqui vem falando o contrário que a gente comentou lá atrás, né? Vem falando de quando a gente pega o amor que Jesus deixou, não é esse amor carnal, é o amor que Jesus deixou, que ensinou para a gente. Aí as coisas andam mais saudáveis. Ontem eu vi na internet um depoimento do Divaldo Franco sobre a situação dele. Ele foi diagnosticado lá, acho que começou a tratar mais ou menos um ano. Aí ele disse que já sentia alguma coisa de diferente há pelo menos 2 anos. Um câncer de bexiga. Com 96 anos. Então, é uma situação que para todo mundo é igual, né? Aí, ele disse que encarou a situação com toda a serenidade, com toda a calma e com amor verdadeiro, que é o tipo de amor que ele tem, né? E que ele esparrama em torno dele. Aí, ele falou, né? Disse assim, que mentalmente conversou com Deus. E viveu um dia depois do outro, com calma, com serenidade, sem dor, sem sofrimento, sem reclamação. E aí começou o tratamento, fez os tratamentos, fez as terapias, com 96 anos. As quimioterapias dele não aconteceu nada, ele não teve nenhum problema, nenhuma disposição, nenhum mal-estar, talado de cabelo, e eu acho que não tem cara de ser peruca, não. Acho que é o cabelo dele, acho que é o cabelo dele mesmo. E fez todo o tratamento e falou que, de acordo com o acompanhamento dos médicos, o tumor dele assim, encolheu rápido e de uma forma assustadora. E todos os médicos que estavam acompanhando ele ficaram assustados. Em função da idade, das circunstâncias, como todos os médicos estabeleceram que ele ficasse recluso num ambiente bem restrito mesmo, sem muito movimento, que ele ficasse bem recluso mesmo. Ele concordou, aceitou, ficou. E Joana de Ângeles não falou nada para eles, nem que tinha chegado a hora dele, nem que não tinha chegado. Ele ficou lá, encarou e está curado. Toma um medicamento. Ele ainda faz um montão de piada, né? Com diferença de quando ele teve um problema de coração, né? Que ele ficou assustado. Que ele estava lá deitado, medo, o médico falou que ele tinha só 28 dias, que ele não podia fazer esforço, que ele podia isso, que não sei o quê. E ele, essa semana mesmo, eu vi ele contando. Aí, a Joana chegou para ele e falou assim, o que você está fazendo aí? Eu vou morrer. Não sei o quê, vou morrer, não ganho. Aí ela, mas eu já estou morta 100%. Boa noite. Isso, pode. O médico falou que eu só tenho 28 dias. Aí ela falou assim, não, mas eu já estou 100% morta. Você tem 5 minutos para estar lá no trabalho de obsessão. Aí ele, eu quer me matar. Como é que ela é minha mentora? Ele não sabe que eu estou nesse estado. Disse que ele foi, fez o trabalho normal e tal, sentindo um pouco de dor no peito. A hora que acabou a reunião, não tinha mais nada, não sentia nada. Eu falei, eu tenho que agradecer. Ela falou assim, cala a boca, vai para casa calado, porque senão você vai desmanchar tudo que a gente fez, por favor. Então, quer dizer,
tem situações e situações, né? E ele faz, faz piada com a situação. Ele não está curado do espírito. Não, Ele está falando aqui curado do espírito. o espírito dele nunca adoeceu. Acho que eu posso falar isso também, entendeu? Eu tive um câncer, mas eu nunca me senti doente, eu nunca tive doente, entendeu? Então, acho que o meu tratamento também foi tão calmo, tão tranquilo, tão sereno, que às vezes eu falo que se eu que é uma pessoa ter câncer, eu vou ter que ter outro. É que eles não são místicos. Eu entreguei nas mãos de Deus, assumi o compromisso de fazer o que podia. Então, o que aconteceu? Eu não me senti doente. E ele também não. Ele não se adoeceu. O espírito não adoeceu. Não teve Então, revolta, o que aconteceu? O corpo não tem como reagir àquela situação. Porque, querendo ou não, é o espírito que comanda, né? É isso aqui que a Joana está explicando. Exatamente esse pedacinho Eu aí até vi que ela falou. o pessoal comentando uma live essa semana, né? A diferença de você estar doente e ter uma doença. Quando você tem, ela é sua, você não perde ela. Quando você está doente, você passa por ela. Então, quando você tem câncer, o câncer é seu, porque você tem ele. Mas quando você está com ele, você tem a passagem daquela situação. Então, tem gente que é apegada à doença, né? E tem gente que não, que foca, deixa justamente nessa entrega, né? Doença comum. Eu acho que é isso que acontece com as pessoas que recebem aqueles diagnósticos de saúde mental. Ah, você tem bipolaridade. Tá, mas você não é a bipolaridade o tempo todo. Se você fizer o tratamento, se você tomar os remédios, se você fizer o controle, você tem uma vida normal. Se você aceita que você tem aquilo, né? Se você não revolta aí tudo o que acontece, tudo que passa, tudo que não sei o que. Ai, mas eu sou assim. Então usa isso como muleta. Desculpa. Vamos lá. O TDAH. Tem um monte de gente que tem TDAH. Para de trabalhar? Para de viver? Não para, gente. Dislexia, você parou de trabalhar? Entendeu? Você não vive sua vida normal? Não tão normal. Ah, Não tão normal. mas assim... De depressão, de ansiedade, mas a gente vai sim, levando. mas é o que eu falo assim. Você para de fazer as coisas porque você tem isso. Não, tem que esforçar, né? Tem que... Entende? Eu estou nessa... Tem uma vida positiva. Eu estou nessa vida com estes transtornos, né? Mas eu não sou o meu transtorno. Exatamente. Foi o que eu conversei até com a mentora da Geise essa semana, né? Ela falou assim, Pamela, você está com isso, com esse transtorno, para os tipos de prova que você precisa passar. Você não é transtorno, você é além. Quem você é, né? E é isso que a gente tem que pensar mesmo, quem a gente é, né? Ao mesmo tempo, eu não sou o transtorno, eu posso buscar o estudo aonde eu quiser, né? Eu posso revoltar, como eu posso agradecer, porque muito neurotípico é muito pior do que um neuroatípico, como diz, né? Então, um transtorno, ele não fala sobre você. Ele fala a condição que você tem que enfrentar nessa vida. Só isso. Porque o pensamento tem que ser sempre positivo. Sim, o ideal é que seja. Mas e quando os outros falam para você? Por exemplo, minha psicóloga lá em São Roque falava que eu faltava um parafuso na minha cabeça. Aí eu botei na minha cabeça e faltava um parafuso mesmo. E aí? Mas aí foi falta de ética dela. Não, mas Falou mesmo assim, se faltar... meio, como dizer, não sério, né? Mas mesmo se faltar um parafuso,
É porque você tem que aprender a trabalhar com parafusamento. É bem assim. É igual, por exemplo, o Chico. O Chico não enxergava. Tinha um olho que eu não enxergava e o outro 30%. E quanto ele não escreveu? Então, assim, não é sobre a doença, e sim sobre como você faz com aquilo que você tem. Então, se você tem, por exemplo, tem um autismo, uma hipersensibilidade à luz. Eu vou ficar reclamando que a luz está alta, ela diminui a luz, entendeu? Eu tenho hipersensibilidade a barulho. Ok, é bom saber o meu diagnóstico. Eu chego em casa, passo um tempo no silêncio. Então, é sobre isso. É sobre você se conhecer e sobre como você responde aquilo. Você simplesmente pode... a questão do TDAH, que eu achei que eu tinha, né? Então, eu fui atrás do diagnóstico. Porque eu estava tendo muito adoecimento mental. Eu falei, só o TDAH não está certo. Mas se for, eu quero tomar um remédio certo, né? Porque eu estou adoecendo demais. E aí eu fui fazer o diagnóstico. Na verdade, eu não tenho TDAH, eu tenho autismo. Nível 2 já. E aí, o que acontece? Aí eu sofri muito. Mas foi o que a mentora falou, Pamela, foi um luto, porque você sempre achou que não tinha nada, agora você sabe o que você tem. Mas o lado bom chama autoconhecimento. E foi um autoconhecimento. Aí eu falei assim, mas o que está querendo me dizer sobre isso? Né? À toa que você me perguntou sobre isso. Deus, eu estava numa crise existencial de depressão, eu não via mais nada, não achava graça em nada. Eu falei assim, gente, por que eu estou indo estudar? Se eu sei que de lá é outra coisa, eu não estou dando conta. Via tudo cinza. Eu deitava lá na minha cama, falava assim, para que correr atrás disso tudo se eu vou morrer mesmo? Não tem porquê, eu não estou entendendo. E aí eu falei sério com Jesus, que ele está lá na minha sala, eu olhei para a cara dele e falei assim, o que você quer dizer para mim? Qual que é o meu caminho? O que eu tenho que fazer com isso? Né? Falei sério com ele, chamei ele na chincha, para bancar, conversar comigo, porque nós dois, que não está muito fácil não, viu? Porque trabalhar com muita pessoa, com a dificuldade que eu tô, alguma coisa quer me ensinar. Aí eu falei assim, vou pegar o livro da Joana de Ângeles, que foi o primeiro Vitórias da Depressão. Só que aí, quando eu estava indo para psiquiatra, e eu não tinha pego o livro, eu falei, deixa eu achar, ver se eu acho ele, que eu tinha achado esse da Joana na internet, se eu acho ele em PDF. Não achei. Aí apareceu lá, Conflitos Existenciais, da Joana. Eu vou ler esse livro. Gente, no que eu peguei o livro, primeiro item, fuga. Então, tudo que você for ou diagnosticado, ou que você acha que tem, ou a dificuldade que você tem, você vai utilizar de subterfúgios para fugir da realidade. Por quê? Porque as dificuldades acontecem, é o que ela fala lá. Só que quando a dificuldade é muito forte, às vezes a gente... O que acontece? O inconsciente, o cérebro manda para o inconsciente. Então, muitas coisas que a gente responde é no automático. Por quê? Porque está lá no inconsciente. Porque o inconsciente guardou para não ficar te machucando, porque você não dava conta daquilo naquele momento. Por isso que depois que a gente fala tanto em ressignificar. É pegar isso que você não deu conta e trabalhar para pôr no dia de hoje. Nós estamos vendo a prova, viu, Karina? Aí, o que aconteceu? Ela falou assim para mim, eu estava lá no livro, ela falou para mim, né? Que uma das fugas é justamente a pré-depressão, que é quando você se coloca no sentido de vítima, de ter a preguiça de trabalhar aquilo que está acontecendo com você. E que, no início, é normal, mas não pode deixar por um certo tempo. Então, o que eu senti é que o autismo tem muito sensibilidade. E eu realmente tenho uma facilidade para pegar as coisas que é uma... Só que eu preciso também descansar, porque superestimulação.
Só que, ao mesmo tempo, eu descanso e volto a trabalhar. Não tem diferença nenhuma com as outras pessoas. Eu só preciso de período de descanso. Igual uma pessoa que não tem uma atividade física, trabalha um pouco, já está no braçal, tem que descansar. É a mesma coisa. Então, é assim que o que ela falou lá no livro, que as nossas vicissitudes precisam ser trabalhadas. E elas que geram o medo, elas que geram a ansiedade, elas que geram a raiva. Então, lá no livro, que eu acho que eu indico todo mundo a ler, que é o Conflitos Existenciais, ela fala assim, olha, no medo surgiu, pode ser na vida passada, mas na vida atual, surgiu de uma infância com muita cobrança, de que você não podia errar, que você não podia isso, aquilo, aquilo. A raiva. Você tem raiva porque você não era escutado pelas pessoas da sua família. Você era obrigada a fazer coisas que você não gostava. Então, o que é que ela fala de cada item? É você trabalhar aquela dificuldade que você passou, principalmente na infância. Porque você não é que ocorreu de forma errada a infância. Mas, como criança, a gente tem uma imaturidade cerebral que a gente não entende o que aconteceu ao nosso redor também, né? Então, às vezes, uma coisa para mim foi de afronta e às vezes nem foi. Então, esse é o trabalho que traz. E esse trabalho é feito por qualquer tipo de alteração. Ou transtorno, ou dificuldade, ou o que for, ou doença. Igual a dona Sandra falou. Eu decidi que a cada dia eu vou melhorar. Vou deixar na mão de Deus, vou fazer minha parte. E eu, a partir desse dia, eu fiz isso. Tanto que eu estou bem melhor, né? E nem precisou do remédio. Então, assim, estou tomando, que é indicação da médica, mas eu decidi não entregar. Então, é uma decisão. Então, eu vivi aquele luto, pronto, acabou, né? E agora eu decidi não ficar refém disso. Então, e é isso que a gente uma das faz. coisas que mais a gente orienta, né? Por exemplo, o que eu estou falando sobre isso. Se eu for parar para pensar, eu escuto e vejo espíritos. Dentro da psicologia, isso se chama esquizofrenia. Se eu fosse levar por esse lado, você acha que eu estaria aqui? Quantas pessoas são internadas no hospital psiquiátrico dessa forma? Por não aceitar, por não entender, por não admitir que isso é mediunidade. E por não Desconhecer, procurar se informar e descobrir outra realidade. E é onde acontece isso por causa de ideias preconcebidas e, às vezes, até preconceitos religiosos. E assim, às vezes, por exemplo, foi uma das coisas que eu bati na tecla com a minha professora, porque eu fiz faculdade de psicologia. Quando ela estava explicando sobre isso, eu falei, então, no meu ver, isso se chama mediunidade. A pessoa escuta vozes. Ela falou assim, não, a pessoa é alucinada, ela é doente. Você não pode falar para ela que ela é médium. Eu falei, eu vou ter uma certa dificuldade com isso, porque a pessoa vai chegar no meu consultório e eu vou falar assim, não, vai para o hospital psiquiátrico. A menos que a pessoa realmente não acredite em nada, né? Aí não tem o que eu fazer. Se a pessoa for contra, for testemunho de Jeová, sei lá, qualquer outra crença, eu não vou poder falar nada. Mas indicar para ela o hospital psiquiátrico, não sei. Mas tem alguns casos de esquizofrenia que fala nesse livro lá, que é tipo assim, a pessoa, por questão dela, alguma coisa que aconteceu com ela, pode ser em outra vida, alguma coisa assim, pode ser nessa, que ela busca, na verdade, essa fuga. E quando a pessoa busca essa fuga, se ela não se cuidar no início, vai desenvolver os transtornos mentais. E uma dessas fugas pode ser esquizofrenia. Então, não necessariamente esquizofrenia pode ser da mediunidade, pode ser da fuga que ela quis ter daquele determinado momento. Então, tem alguns casos que é a fuga, porque a pessoa ela se liga a outras coisas para não ter que encarar aquela dificuldade que ela passou. Sim.
E aí tem, sim, a questão química do cérebro. E tem os danos, né? Sim, mas o que ela falou, que esses danos são causados mentalmente. Exatamente. Independente. Então, por exemplo, se é algum problema de vida passada, esse problema lesionou a tal ponto físico, entendeu? Então, assim, que é o que ela fala, que as doenças são todas de origem mental. E que esse problema que você começa na mente, você somatiza, que é o que está falando aqui, que é a somatização emocional. Então, alguns casos, né, essa somatização, esse medo, insegurança, ódio, rancor, é aquilo que você vai somatizando as perturbações que você tem. Então, quando você começa a trabalhar isso, é o caminho. Então, na verdade, o que ela fala aqui não é sobre a doença, e sim o caminho que você vai levar para trabalhar. Igual ela falou assim, por exemplo, quando você começa a trabalhar o amor, você irradia paz, você revitaliza o corpo, você entra em vibração de equilíbrio, forma positiva de esperança. Então, quando você começa a se amar, é um amor próprio, né? Então, se você tem um medo, por que eu estou com esse medo? O que gerou isso? Por que eu acho que eu não consigo? Onde que eu tenho capacidade de conseguir? Né? É trabalhar esse amor próprio, que é amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro a gente, depois o próximo, né? Mas então, tudo está explicado na química do cerebral e não por culpa dos espíritos. Que nem você estava falando assim. Não, é no espírito. Não, eu sei. Paciente vai lá no meu consultório e não pode ficar diagnosticando todo mundo de esquizofrenia. Sim. E o que acontece? Antigamente se internava muita gente em hospício sem saber da coisa. Mas eu digo, não é que os espíritos são os culpados daquilo ali. A pessoa já nasce com mais ou menos mediunidade. Tendência. Então, o que acontece? Se ela nasce já com essa tendência, por exemplo, eu e você já tem 100 vezes mais. Se você não procurou saber, não procurou centro, você estava louquinha, estava internada hoje no hospício aí. Tomando remédio. Mas não é que a pessoa precisa se desenvolver. Não, ela tem que conhecer. Por quê? Porque como os espíritos se aproximam dela, não que os espíritos estão fazendo por maldade, mas pela facilidade que tem da comunicação, Exato. Vai agindo, vai fazer com que a pessoa sinta todos esses problemas. Diferente, por exemplo, comigo, que pode ter 500 que não vai acontecer nada. Então, você acha que não acontece? Não acontece. Isso é que nem doença. Tudo está aqui na cabeça. Ó. Tudo está aqui. Se você aceita as coisas, você que permite. Entendeu? Exatamente. Você falar assim, às vezes você pegar as coisas macumba ali, pegar, você vai morrer. Você morre mesmo. Então, não, mas eu estou falando assim, por que depende? Porque, às vezes, uma coisa que você acha que é pensamento seu, intuição sua, e não é. Sim. Entendeu? Então, por isso do conhecimento. Não que a pessoa tem que usar a mediunidade, mas ela tem que ter o conhecimento para saber o que é dela e o que não é dela. É o que a dona Sandra fala toda vez. Por que está me deixando nervosa com uma pessoa que eu nem conheço? Né? Ela já consegue ter essa percepção. E ela mesma fala que ela não vê os espíritos, mas ela é intuitiva. Então, nem sempre é sobre a sua escolha. É sobre a sua escolha se você quer fazer ou não. Mas isso, intuitivamente, perceber. Mas eu acho que tudo, em primeiro lugar, está a química da gente. A química, você já nasce com aquela... química, na verdade, entendeu? Não é na química, é no seu espírito. Sim, mas eu estou falando, sim, que não é com qualquer um que vai acontecer as mesmas coisas, e não é com qualquer um que vai ser internado no hospício. Por quê? Porque a pessoa ela não está
se escondendo da coisa, ela tem que procurar alguma coisa, ou não tem que procurar. É automático, que nem, por exemplo, tem gente que tem energia assim, pode encostar em você, dar choque em você. Então, por isso que eu estou falando, eu tiro os espíritos do lado, assim, não 100%, mas tudo a gente tem culpa dos espíritos que estão encostando, que você tem maus pensamentos. Não, eu acho que você tem facilidade de comunicação ou não, de receber coisa ruim ou não. Cada um tem uma química diferente. Tem gente que... Na verdade, o que Jesus disse, conhecer a verdade vos libertará. É sobre você ter o autoconhecimento. Não é sobre os espíritos. Porque os espíritos é uma reação, é igual quando você está num grupo. O que, na verdade, vamos supor, ela é uma pessoa mandona, que é o que o Lucas falou da outra vez. Mas comigo a pessoa não mandou. Por quê? Porque não é sobre a pessoa ser mandona, e sim sobre a sua interação com ela. Entendeu? Então, se é uma pessoa que é vítima, ela vai ser vítima de um monte. Por quê? Porque a relação dela com o meio ambiente, entendeu? Tanto com os espíritos encarnados quanto os desencarnados. Até tem uma palestrante que ela fala o tucundu. Eu gosto muito dela, ela é urbanista, mas eu gosto dela porque é isso que ela explica. Não é sobre os outros, é sobre você. É sobre como você reage sobre isso, sobre as coisas. Então, é você com você mesmo, não é? Os espíritos que estão do seu lado, ou mesmo os presenciais, né? As almas, né? Que é os espíritos encarnados. É sobre você. É o que você permite que ela faça com você. Não é sobre o outro. Vamos continuar. O indivíduo. O indivíduo saudável, em espírito, faz-se elemento útil no concerto geral, tornando-se peça indispensável ao conjunto social, que progride com seus esforços em tributos grandiosos, dignificadores. O recolhimento interior, mediante a análise profunda dos recursos ao alcance, favorece o homem para que encontre os meios que fazem cessar o sofrimento. É isso que ela está falando. Ó. O autoconhecimento, o seu recolhimento, seu autoconhecimento, você vai acessar a fonte do sofrimento e cessá-la. Né? Então, é o autoconhecimento. Partindo de outra etapa lógica, ele avança na harmonização interior, propiciando a energia que preserva a saúde, um curso sem bloqueio. Portanto, uma irradiação em todos os sentidos, intercambiando com vibração divina, razão essencial da vida. Inicialmente, deve o homem reconhecer todos os seres como se fossem manifestação dos seus próprios pais, que lhe facultaram a vida física, especialmente a mãe, pelos sacrifícios que impôs durante a gestação, o parto, a alimentação preservadora da vida, nascida nas suas entranhas. Mesmo quando esta não haja sabido cumprir com deveres livremente assumidos e aceitos, o fato de haver permitido que a vida se manifestasse concede-lhe crédito para ser exemplo a ser considerado. Transferir para todos os seres vivos a imagem materna, certamente sem a visão psicanalítica dos tormentos da libido, porém com sentimentos de respeito e ternura, constitui o primeiro passo para uma autorrealização pessoal, para equilíbrio da emoção, liberando-se interiormente de qualquer reminiscências amargas e perturbadoras, esses ocultos de muitos distúrbios comportamentais geradores de sofrimento. Então, aqui ela deu uma diquinha para a gente, né? Que é amar a nossa mãe, mesmo que ela não tenha cumprido com os deveres do jeito que a gente gostaria dela ter cumprido, né? A expectativa que a gente tem. Mas só dela ter dado à luz, nenhuma outra pessoa pode te dar isso, só ela que te deu. Então, amar a ela, né? E tentar amar o próximo com esse amor. Né? Trabalhando aí o amor. Até porque se ela tivesse decidido interromper tudo isso, você não estaria aqui hoje, né? Então, tem que ser grato. Pode ser que ela não tenha feito as melhores escolhas durante o caminho, né?
mas ela te deu a vida. Só por isso a gente já tem que ser grato. O homem renasce para ser livre, a fim de poder crescer e alcançar o seu fanal maior, que é a realização plena. Toda amarra emocional negativa, com a retaguarda do seu processo de evolução, torna-se-lhe uma carga constritora, responsável por inúmeros problemas afligentes. A imagem da mãe, de alguma forma respondendo por muitos conflitos, é também criadora de saudáveis estímulos. Seus sacrifícios e dedicação, as horas infindáveis de vigília e de renúncia de si mesma em favor da prole, as melodias que cantou nos ouvidos dos recém-nascidos e todas as promessas que se foram tornando realidade merecem ser levadas em conta, repensadas e transferidas para todo ser senciente. Diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, irritado ou cínico, perverso ou escravocrata, enfermo em qualquer hipótese, deve-se considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e amizade. Em vez da reação também agressiva, do repúdio ou indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para a reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento, nem amargura. Esse comportamento libera do azedume, do ódio, do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de serem erradicadas. E uma coisa que eu estava pensando sobre o azedume esses dias, né? Porque a gente, com o passar do tempo, a gente vai ficando azedo, né? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Porque é o ressentimento, é a mágoa, é o rancor que a gente vai guardando, né? E aí a gente vai ficando azedo. E é sobre esse, igual ela falou, é um comportamento difícil, que infiltra com facilidade. E é difícil de ser erradicado. Porque vai entrando de mansinho, vai passando o tempo, né? E a gente vai permitindo ficar. E acho que às vezes tem razão. E mesmo tendo razão, não tem por que ficar, não. Karina, Marcelo, vocês querem falar alguma coisa? Não? Tá bom. Marcelo, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Barulhinho de desenho, então deixa. Agora estou te ouvindo. Por isso que eu estou aqui, estou na escuta. Aqui eu estou só vendo pica-pau, esses trem, então eu tenho que pôr foninho. Senão eu não escuto nada. Mas está indo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Dá para ler mais umas duas frases. Vamos lá. Ver, portanto, em todos os seres vivos a projeção materna positiva, agradável, proporciona forças para a preservação ou restauração da saúde, para a liberação dos sofrimentos e do bem-estar, que são condições essenciais para a felicidade. De imediato, após a reflexão vivência desse postulado, descobrir a bondade que dorme em todos os seres e necessita ser despertada, estimula a fim de que frondeje enflorescendo e produzindo frutos bons. Além e acima das nuvens sombrias, há espaços transparentes e infinitos, que os limites das borrascas não alcançam. Tempestades. Limite das tempestades. Aqui do borrasca. Tempestade melhor. No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua bondade interior. Há, nos refolhos da alma, a presença de Deus, como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora, a fim de brilhar com alta potência. Quer dizer, você pode até ter
Aí eu acho que você já pode marcar, Karina, a próxima, tá? Aí ela vem falando, né? Às vezes você tá ali chateado, magoado com certas coisas. Às vezes você precisa também de um estímulo de fora para achar essa pontinha de luz. Porque às vezes a pessoa está tão amargurada que ela não enxerga. Está tão escuro para ela que ela pode fazer o que quiser. Que existem pessoas assim. Você pode falar o que você quiser com ela. Tudo para ela tá ruim. Tudo para ela é difícil. Tudo para ela não dá. Tudo ela está desanimada. O tempo todo. Então, assim, você tem que ir mostrando caminhos para essas pessoas. Porque às vezes elas não enxergam. É complicado isso. Muito complicado. E o que ela falou aqui, assim, na verdade, é que todo mundo tem a centelha divina, né? Só que uns trabalham mais e outros também escondidinho ainda, tá bem na sementinha ainda, não floresceu nada, né? Porque depende muito do terreno também. Eu percebi que ela quis ensinar pra gente é que a gente tem um amor pela mãe da gente, né? A gente vê na mãe da gente um ser superior, né? Mas aí a gente vendo nos outros como se você fosse a minha mãe. Se você errar, mas que se fosse minha mãe, né? Para aproximar mais a gente do próximo. Mas tem aquelas pessoas que não têm lembrança boa nenhuma da mãe. Acho que aí a dificuldade da pessoa se torna maior ainda. Com certeza. Mas às vezes não tem uma mãe, mas tem uma pessoa que foi como? Entendeu? Eu acho que é nessa maternidade que ela vem se pegar, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho muitas dificuldades com minha mãe, mas eu vejo quando ela é muito nervosa, ansiosa e tal, mas eu sei o quanto ela é importante, cara, porque, assim, graças a ela, eu tenho o que eu sou hoje. Por quê? Porque muitas vezes ela deixou de fazer o que ela queria para poder estudar, para poder trabalhar. Minha mãe trabalhava 3 turnos. Então, assim, esse ressentimento, essa amargura que a pessoa vai guardando também é de tanto sofrer também, né? Vai calejando aquela pessoa. Pensando que a sua mãe, eu estava explicando, todo mundo que tem alguma doença, genes, pode pesquisar lá atrás que tem. A gente não sabe se a sua mãe teve todas as dificuldades também. Sim, sim. Mas o que acontece? É nisso que a gente, é nesse amor que ele quer que a gente faça. Porque mesmo que, vamos supor, minha mãe brigar comigo é uma coisa, a minha mãe brigar com ela é outra coisa. Por quê? Porque eu vou pensar assim, nossa, mas ela sofreu tanto a vida inteira, ela precisou tanto trabalhar, que eu vou dar um desconto para ela. É esse desconto que eu acho que ele quer que a gente dá para as pessoas, entendeu? É tipo assim, se fosse minha mãe ali, se a minha mãe tivesse passado por aquela pessoa passou, eu acho que eu tenho que dar um desconto para ela, entendeu? É nesse desconto para a gente não ficar tão irritadíssimo com a outra pessoa. Acho que foi nisso, mais ou menos, que ela quis que a gente... Que muita coisa, a mãe briga com a gente releva, né? Às vezes a gente fica pensando, não falou isso, não concordo não, mas depois você está lá pensando, será que eu fiz isso? Se ela tem razão, se ela não tem, né? É mais ou menos nesse carinho que eu acho que ela quis. Mas tem gente, por exemplo, que não tem uma mãe, mas tem uma avó. Que a avó que fez, uma tia, um irmão que fez esse papel, ou até o próprio pai. Às vezes o pai fez esse papel. Eu já vi histórias de que a vizinha, entendeu? Ou até uma cuidadora, né? Que a pessoa que cuidava, transferiu, uma babá, né? Que transferiu. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ela quis dizer. Que a gente pegar esse amor materno que a gente tem, essa pessoa de referência que a gente tem, né? E dar aquele desconto para a pessoa. Nossa, e se fosse minha mãe que passou pela vida que aquela pessoa passou, né? Que aí ali é tipo um caminho, né? A mesma coisa quando a gente fala de amor. Existe amor maior do que para os filhos? Eu ainda desconheço. Então, muitas vezes, o filho faz aquela bagunça, aquela situação, porque quantas mães vão visitar presidiários? Todo mundo larga. Só as mulheres vão.
todo mundo larga. Ali na penitenciária, a gente fazia uma penitenciária, uma vez no domingo, você via uma fila de 100. Se tinha 2, 3 homens, era muito. Era aquela renca de mulher velha, nova, com menino, escondida daquelas tendinhas na madrugada, às 3 da manhã, frio, horroroso, e tá lá aquela mulherada na porta da penitenciária. Uma coisa de estranho, esquisito. Não é? Então, eu acho que se a gente pegar... Porque filho, independente do que ele faça, e a gente tem a raiva dele, é esse amor que a gente tem. Entendeu? Você tem raiva, mas ao mesmo é a pessoa que te puxa lá no seu ser, um nervoso, mas ao mesmo tempo é aquela pessoa que você mais ama. Então, acho que é isso, essa relação, né? E é tão assim que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sua filha pode passar raiva do que for, não sei. Mas deixa eu chegar lá e falar qualquer coisa diferente com ela. Como assim? Você vai falar assim, ué, mas você tá achando que você tá falando com quem? Entendeu? Tem isso. Então, é por aí. Então, é olhar o próximo, né? Com esse olhar materno, né? Assim, tanto que como se fosse sua mãe, ou até mesmo um filho, aquela relação maternal que você tem ali. Isso tem muito a ver, que eu vejo, com a parte científica. Por quê? Porque a questão materna tem a ver com os hormônios da ocitocina e a prolactina. A prolactina é aquele que o bichinho está lá, morrendo, esgoelando, mas você não deixa ele passar fome, você não deixa ele nada. E a ocitocina é aquele amor, aquele carinho que você tem de cuidado e tal. Então, eles até falam, quando você vai brincar com um cachorro, você fica um certo tempo ali fazendo igual você faz igual com o neném, ou com uma relação com o filho, isso ativa neurotransmissores relacionados à ocitocina e à prolactina, que é responsável por esse calor, esse amor maternal. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que ela quer que a gente trabalhe. Porque o cérebro da gente já funciona entendendo isso. A gente aqui não entende ele, mas eles já entendem. Então, quando você tem esse tipo de amor, você puxa esse tipo de resposta do organismo, né? Lucas, faz oração para nós. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus e com o coração repleto de gratidão, agradecemos ao Divino Mestre mais esta oportunidade deste estudo que nos traz conhecimento, a nós aqui reunidos, aos nossos irmãos desencarnados que se fazem presentes, que possamos levar esse ensinamento na nossa vivência, no nosso trabalho, em nossas casas, e que possamos ser o exemplo para que os demais irmãos sigam os caminhos que Jesus nos ensinou a seguir. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tchau, pessoal. Tchau, Marcelo. Tchau, Karina.